Desde os tempos antigos, ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Isaías, capítulo 64, versículo 4. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Nessa semana a gente vai falar novamente sobre a história do rei Davi, a partir, do que eu já tinha contado para vocês na semana passada. Como eu falei, Saul não estava muito feliz, com Davi, ele já estava meio assim irritado com Davi, porque ele imaginava que Davi iria tomar a parte dele já como rei. Ele já estava meio ciente daquilo de alguma maneira. Então, Davi começou a se sentir muito perseguido por Saul e precisou fugir com a ajuda de Jonatas. Então, como eu disse, Saul tentou várias vezes matar Davi com lanças e tudo mais, e até falou para Jonatas que era muito sério, que ele queria matar mesmo Davi. E Davi precisou fugir e levou consigo alguns homens, alguns soldados, que assim, gostavam muito de Davi, que eram muito amigos dele, e foram junto. Eles fugiram, assim, para um monte e ficaram dentro de uma caverna ali por algum tempo. Só que chegou um dia, que Saul reuniu 3.000 homens, os melhores homens que ele tinha, e foi atrás de Davi. Só que ele parou exatamente numa caverna em que Davi e os seus outros soldados estavam para fazer suas necessidades, Ele estava ali meio apertado, aí ele foi lá e falou, eu acho que eu vou parar aqui mesmo. E Davi, ele falou assim, nossa, bem que eu já poderia matar aqui Saul, Ele pensou, não só ele, foi aquele lapso, assim, e todo mundo falou, nossa, olha aqui, Deus tá te dando, o seu inimigo pra você matar. E só que aí Davi foi e cortou um pedaço da capa de Saul, e ele pensou, nossa, eu não vou matar ele, porque ele é o rei, ungido por Deus, eu não quero ter esse sangue nas minhas mãos. E aí Deus colocou isso também no coração dele e ele não matou Saul. E assim que Saul saiu da caverna, Davi foi atrás dele e falou, olha Saul, hoje eu poderia ter te matado, só que eu não quis matar você. Se eu quisesse te fazer algum mal, eu já teria feito. E mostrou pra ele o pedaço da capa. Saul ficou muito choroso, começou a chorar e refletiu no que ele estava fazendo e voltou para trás e não matou Davi. Só que Davi não podia mais voltar para Israel, ele não estava com medo. Ele ficou meio que perambulando assim pelas montanhas. Só que ele também estava com outros homens, ele precisava se alimentar. E ele lembrou que ele tinha um parente, próximo, meio que um primo dele, que era muito rico, que tinha muitas ovelhas e tudo. Ele era casado com uma mulher chamada Abigail. E assim, ele se chamava Nabal. E aí Davi foi e mandou alguns soldados, algumas assim, pessoas que estavam com ele ali, para mandar saudações a Nabal e falar, olha, seu primo Davi tá aqui, ele precisa da sua ajuda e tal, Só que Nabal tratou eles super mal, falou, eu não conheço esse povo, ele deve ser algum escravo que fugiu por aí, eu não vou dar nenhuma ovelha minha, nem uma gota de água minha, nem nada que eu tenho pra Davi, eu não quero nem saber. Tratou ele super mal. Só que a mulher dele, Abigail, que era muito sábia, ouviu tudo isso que aconteceu, e já ficou meio assim com medo, porque ela meio que conhecia um pouco sobre Davi. E aí, assim que os mensageiros foram enviar pra Davi o que Nabal tinha falado pra ele, ele ficou furiosíssimo. Falou, eu vou lá, a gente vai se reunir, a gente vai matar esse cara. Porque foi uma desonra, eles eram parentes. E é claro que Nabal sabia quem que era Davi. Ele que não quis ajudar mesmo. E aí, Abigail, que era muito sábia, ela juntou um monte de comida, assim, um monte de pães, assou cordeiro, pegou vinho, pegou água, pegou tudo que ela tinha de melhor, juntou, porque era bastante gente que estava com Davi, juntou e foi e falou assim, olha, esse é meu pedido de desculpas, isso foi erro meu, eu que devia ter recebido vocês, meu marido é igual o nome dele, ele é um tolo, falou bem assim, ó, eu peço para que vocês não ataquem, por favor, tá? Ele não sabe o que ele diz, ele é um bobão. E assim, foi falando pra eles ficaram tocados e falou assim, não, tudo bem, a gente não vai matar o seu marido, Eles ficaram com pena dela, até porque ela foi lá, conversou tudo e entregou a comida pra eles. Eles encheram a barriga, ficaram muito felizes e ninguém que tá com a barriga cheia fica triste e não ataca ninguém. Então todo mundo, quando come, fica bem calminho.
E aí ela já sabia disso, né? E comprou eles com comida. Mas ela falou, olha, que Deus abençoe vocês, né? E que também me abençoe, né? Ela meio que falou algo assim, né? Pra poder se reconciliar com eles, que nada acontecesse. E meio que fizeram tipo uma amizade ali, sabe? E ela voltou pra casa, tudo, só que Deus não esqueceu disso que aconteceu. Passou alguns dias, Nabal ficou muito doente mesmo. Ele bebeu e aí ele começou a ter umas crises meio doidas e aí ele acabou morrendo. Davi ficou sabendo, né, que Abigail tinha se tornado viúva e enviou pra ela uma proposta de casamento, no qual ela não pensou duas vezes, aceitou e foi embora com Davi casada com ele. E assim, foi isso que aconteceu, né, no começo. E aí Davi, né, ele pegou, né, todas as coisas que Nabal tinha, né, bichos, essas coisas assim, né, até porque ele tava com muita gente lutando com ele, então eles precisavam muito de mantimentos, água, várias coisas para eles poderem continuar, né, perambulando pelas montanhas, porque não poderiam voltar para Israel, porque ele tinha medo do rei Davi do rei Saul dar um surto de novo e começar a perseguir eles. E aí, né, nessas andanças, eles resolveram ir para a cidade de Ziclague, que era mais ou menos no sul ali da região do povo de Israel, ali da tribo de Judá. E aí, chegando lá, um povo chamado Amalequitas, eles tinham acabado de invadir aquela cidade, tinham pegado as mulheres, pegado as coisas assim, eles tinham feito um regaço ali. E aí, Davi ficou muito, muito, muito furioso com o que tinha acontecido, né? Mas ao mesmo tempo ele não sabia exatamente o que ele ia fazer. Aí Deus encheu ele do espírito dele e falou assim, olha, vocês podem atacar os amalequitas porque eu vou estar do lado de vocês. Então Davi reuniu seu exército, atacou os amalequitas e conseguiu resgatar de novo as pessoas que estavam morando naquela cidade de Ziclague e tudo mais. E aí mais uma vez, né, o nome dele foi levantado novamente, porque ele foi e conseguiu salvar aquele povo, né, e tudo mais. E aí, né, Davi foi e matou todo mundo, todos os amalequitas, fez um extermínio ali deles e não restou um. Aí depois que aconteceu esse episódio, né, também tava ocorrendo uma luta entre o povo filisteu e Saul. Só que, novamente, Saul já não estava muito assim próximo de Deus. Na verdade, Deus já tinha abandonado Saul há muito tempo. Só que ainda Deus estava abençoando muitas lutas de Saul, porque Davi estava do lado dele. Só que a partir do momento que Davi já não estava mais do lado de Saul, que Davi já estava sozinho, Saul começou a perder as batalhas novamente. E foi isso que aconteceu nessa batalha. Eles estavam no monte lutando e o povo filisteu foi e matou os 3 filhos de Saul, que eram Abinadab, Jonatas e Amimeleque. Malquissua, falei errado. Malquissua, Abinadab e Jonatas, que eram os 3 filhos de Saul, mataram eles ali. E aí, né, Saul ele foi ferido por uma flecha. E ele pediu para que o jovem que estava carregando as armas dele, assim, as flechas dele, pegasse a sua espada e matasse ele, né, porque ele não queria ser morto pelos filisteus. E ele falou assim, me mata, porque eu não quero que os filisteus tenham um gostinho de ter me matado. Só que esse jovem ele não teve coragem de fazer isso. Então Saul foi lá mesmo, pegou a sua espada e se matou. Se jogou em cima da sua espada e se matou. Aí o jovem, vendo que ele fez isso também, ele ficou com medo também de ser morto pelos outros e foi lá e se matou também, se jogou em cima da sua espada. E aí Saul morreu nessa batalha. E a partir do momento que Saul morreu, ele não tinha deixado nenhum herdeiro para poder ficar no trono. Quem que tomou o lugar? Davi. Davi foi colocado como rei logo após a morte de Saul. Ele não foi colocado como rei pela vontade dele. Na verdade, ele estava muito triste, porque ele não queria que o rei Saul tivesse morrido, porque ele tinha um grande carinho mesmo por Saul, porque como eu disse para vocês na aula passada, ele foi um grande servo. Então ele tinha Saul como se fosse uma pessoa muito próxima, muito querida. Ele gostava muito de Saul, mesmo que Saul não era muito fã dele, assim, né, por causa da inveja que ele tinha. Davi tinha um amor muito grande por Saul e um respeito muito grande também. E aí os filisteus destruíram praticamente toda a família de Saul. Ficou com muito poucas pessoas mesmo. Tanto que a gente sabe que mais pra frente Davi vai fazer algumas boas ações
a um dos sobreviventes, né, que era filho de Jonatas, mas foi meio que um extermínio ali. A família de Saul não sobrou praticamente ninguém. Então, Davi foi, né, tomou o lugar de Saul ali e se tornou rei de Israel, o tão famoso rei Davi, a partir de agora, né. Mas aí, quando o povo filisteu ficou sabendo que Davi, o mesmo Davi que tinha matado Golias, se tornou rei, eles ficaram assim, como assim ele se tornou rei? E começaram a saquear um monte de cidades, a matar um monte de gente, começou mesmo uma grande matança. E aí Davi, ele ficou muito furioso e pediu pra Deus, eu posso ir, né, lutar contra esses filisteus, o Senhor vai me dar a vitória? Deus foi e falou assim, vai. E aí Davi foi e matou tudo. Exterminou também um monte deles. Colocou eles pra correr. E a partir desse dia, Davi começou a ficar muito temido por todos os povos. E ele disse a seguinte frase: como se eu fosse uma enchente que derruba tudo, Deus me usou para abrir uma brecha no meio do exército inimigo. E a partir desse dia, todos os povos que rodeavam o povo de Israel ali tinham muito, mas muito medo do povo de Israel. Muito medo. Porque sabiam que Davi, ele era uma pessoa muito forte. Que, né, agora ele não era somente um jovenzinho fraco. Ele também era um grande líder e um grande soldado que tinha muita experiência, porque muitos anos antes de se tornar, né, rei, passou muitos anos. Ele foi ungido quando ele era muito pequeno. Ele foi se tornar rei quase perto dos seus 40 anos. Então, fazia muito tempo mesmo já, que ele tinha sido ungido. E agora que ele tinha se tornado rei, então ele obteve muita experiência. Isso foi a história que eu quis contar pra vocês essa semana. Na semana que vem a gente vai falar sobre a queda de Davi. Porque ele era sim uma pessoa muito ungida. Ele sempre nas batalhas ele pedia a direção de Deus. Mas Davi vai se deixar levar por uma mulher. E a gente vai ver isso na semana que vem. Mas com a história de hoje, eu quero passar para vocês a seguinte lição. Todos os momentos da nossa vida, eles devem acontecer em um determinado momento. O que eu quero dizer com isso? Várias coisas que acontecem, que na verdade que aconteceram com Davi, foram para que ele ganhasse experiência. Davi foi ungido quando ele era jovem, mas nunca ele poderia se tornar rei jovem, porque ele era muito maturo. Pensa se Davi tivesse se tornado rei quando ele fosse jovem, ele se tornaria uma imagem e semelhança de Saul. Porque Saul ele foi sim colocado lá quando ele era jovem, como eu contei pra vocês. Ele era muito imaturo. E aos poucos ele deixou que esse poder, né, de liderar um povo subisse a cabeça. E ele começou a fazer coisas que não eram agradáveis aos olhos de Deus. Então, por isso que Deus parou de abençoar Saul. E ele morreu só. Então, pensa, Davi ele não poderia nunca jamais ser o tão famoso rei Davi se ele não tivesse esperado a hora certa para se tornar o rei. Ele jamais se tornaria rei se quando ele fosse ungido, ele deixasse que aquilo subisse a cabeça dele e chegasse lá para Saul e falasse: eu fui ungido, então sai daí que é o meu lugar. Não, porque ele seria morto, na verdade, né? Porque ele seria morto. Porque Saul já tinha tentado matar ele. E se ele chegasse lá, todo bancando o fortão, ele jamais iria conseguir. Então ele esperou em Deus. E com a história de Davi, a gente pode ver que às vezes, na verdade quase sempre, a gente precisa sim esperar em Deus. Na verdade sempre a gente precisa esperar em Deus. Para todas as coisas que acontecem, a gente precisa ter paciência e esperar em Deus. Porque as coisas não vão acontecer no momento que a gente quer que aconteça. As coisas vão acontecer no momento que Deus planejou que acontecesse. E vai acontecer da forma mais maravilhosa, que a gente nem poderia estar sonhando ou imaginando. As coisas acontecem nas nossas vidas quando é a hora certa. E a gente pode chorar, a gente pode espernear para Deus e falar: Deus, por que não agora? Sabe por que não agora? Porque agora você não está pronto para receber.
E Deus sabe quando a gente está pronto para receber e quando a gente não está pronto para receber. E Davi se tornou rei e recebeu, né, essa honra de se tornar rei quando ele estava realmente pronto. Quando ele já tinha aprendido o que ele precisava aprender. Quando ele se tornou forte. Quando a fé dele ficou maior. Quando ele se tornou um servo ainda melhor. Quando ele se tornou um soldado excelente. Quando ele se tornou uma pessoa incrível. E aí sim, Deus permitiu, Deus olhou para ele e falou assim, agora sim, você passou por tudo isso que você passou. Porque, pensa, você ser jurado de morte e ter passado por tudo aquilo. E ele ainda manteve a fé dele em Deus. Não matou Saul. Porque quem matou Saul, na verdade, foi Saul mesmo que se matou. Ele não matou Saul, ele não sujou a mão dele de sangue para se tornar rei. Em nenhum momento. Não é porque ele matou outros povos que eram inimigos que ele sujou a mão dele de sangue. Não. Porque aquilo ainda foi uma ordem. Eles precisavam, porque aquele povo era um povo inimigo. Só que em nenhum momento Davi sujou sua mão de sangue. E a gente vai ver que o pecado de Davi vai ser sujar a mão dele de sangue por uma mulher. E isso vai fazer com que ele caia. Mas, ao mesmo tempo, ele vai continuar permanecendo nos caminhos de Deus, mesmo após a sua queda. Mas o que eu quero passar para vocês hoje é que, para todas as coisas que acontecem nas nossas vidas, existe uma hora certa e um momento certo. E nada vai acontecer só porque a gente quer que aconteça. Vai acontecer quando Deus quiser que aconteça nas nossas vidas. Então, é isso que eu tenho para falar para vocês nessa semana. Sejam pacientes e esperem no Senhor, porque vocês vão receber grandes e grandes coisas. Nunca façam nada, sem que Deus realmente permita que vocês façam, sem que seja a hora certa. Porque se vocês querem que as coisas aconteçam nas suas vidas e que sejam coisas certas, que sejam coisas que sejam prósperas, que deem certo, esperem. Porque sabe, quando a mamãe de vocês fala assim, olha, espere um pouquinho que eu tô fazendo tal coisa. Se vocês esperam, ela faz. Só que você fica ali do lado dela enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco, enchendo o saco. Uma hora ela estoura e ela não vai fazer nada pra você. E isso é a mesma coisa que acontece com Deus, mas de uma forma diferente. Porque aí, quando a gente não espera em Deus, a gente vai fazer sozinho e a gente quebra a cara. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês hoje é, se vocês querem que coisas boas aconteçam nas suas vidas, sem que vocês tropecem, quebrem a cara e se sintam mal e se arrependam depois, esperem em Deus e permita que Ele fale, essa é a hora, vá, é a hora de você ir, é a hora de você agir. E aí, tudo vai dar certo. Essa foi a palavra da semana. Agora vamos para as nossas atividades. Como atividade da semana, eu vou novamente deixar linkado aqui nos cards e no link da descrição uma musiquinha sobre a história do rei Davi, para que vocês continuem de novo gravando a história do rei Davi, porque o intuito é que vocês consigam fixar, né, todos esses detalhes importantes sobre como esperar, sobre como ser um bom servo, como ser uma pessoa obediente. Então eu vou deixar linkado aqui. E essa foi a palavra da semana, a atividade da semana. E um beijo, até semana que vem. Tchau!